Olá! No Pílula Literária de hoje vamos falar sobre este livro aqui, O Diário de Zlata, a vida de uma menina na guerra. Para quem é muito jovem, não deve lembrar-se que antigamente, na Europa, havia um país chamado Iugoslávia. Este país, no entanto, escondia uma verdade pouco conveniente. Tratava-se não de um país único, mas da reunião de várias outras nações, como Sérvia, Montenegro, Bósnia, Kosovo. Com a derrocada do comunismo, o fim da Guerra Fria em 1989, esses povos começaram a entrar em conflitos. E é nesse cenário que está Zlata Filipović. Na época, Zlata tinha apenas 11 anos. E as suas memórias de criança eram relatadas em seu diário, que ela carinhosamente chamava de Mimi. Como tantas outras garotas iugoslavas na época, os relatos iniciais de Mimi em seu diário são apenas dedicados a brincadeiras infantis, as férias no interior, o mundo da moda e a sua grande paixão pelos programas da MTV. O que Zlata não sabia é que seu país mergulharia em uma guerra que duraria mais de 2 anos. E que o seu diário, até então de memórias íntimas de uma garota de 11 anos, iria ganhar o mundo através de uma agente da ONU que descobre os escritos e os publica em diversos países do mundo durante o acontecimento da guerra. Zlata descreve experiências que poucas crianças de 11 anos irão vivenciar. No dia 5 de abril de 1992, data que posteriormente é considerada como o início do cerco de Sarajevo, Zlata escreve em seu diário: Dear Mimi, digamos simplesmente que se sente que alguma coisa vai acontecer. Já está acontecendo. Uma terrível desgraça. E são com essas palavras que Zlata nos relata o início daquele que é considerado um dos mais longos cercos dos tempos modernos, que é o cerco a Sarajevo. A partir deste momento, o diário é um relato do cotidiano daquelas pessoas diante de uma guerra. Aos poucos vamos acompanhando todas as dificuldades que uma cidade enfrenta durante a guerra. A falta de comida, de eletricidade, de água e também o abandono dos quartos, já que estes são considerados perigosos por estarem de frente para as montanhas, e as diversas noites que a família de Zlata passa nos porões. Enquanto Zlata escrevia o seu diário, ele foi publicado, como eu informei anteriormente, em diversos países do mundo, e os jornalistas têm um especial interesse sobre os escritos de Zlata, chegando até mesmo a compará-lo com o diário de Anne Frank. E nesse aspecto é extremamente importante observarmos como a Zlata encara tudo isso. No dia 2 de agosto, Zlata escreve: Dear Mimi, me compararam com Anne Frank, e isso me dá medo, Mimi. Tenho medo de acabar como ela. Zlata relata exatamente isso, o medo de se tornar uma nova Anne Frank, e isso a assusta. A escrita do livro ela é infantil, afinal estamos falando de uma menina de 11 anos, mas é exatamente este olhar incrível que o livro nos fornece. Zlata deveria estar preocupada em crescer, em lidar com as suas dificuldades. No entanto, ela está mais preocupada em sobreviver a uma guerra. É interessante notar como Zlata, na maioria das vezes, tirando, é claro, o tempo em que ela ficou adoecida, expressou uma atitude positiva em relação a tudo aquilo. Só que esse otimismo inicial de Zlata, com a duração da guerra, aos poucos você acompanha ele se esvaindo. Acompanhar o diário de Zlata, a visão de uma guerra vista pelos olhos de uma criança, mostra que, assim como as crianças, ela não estava preocupada com as diplomacias da guerra. Para ela, a paz era extremamente importante. Essa edição da editora seguinte, ela é muito rica porque, além dos relatos, ela traz também imagens, diversas imagens da Zlata, fotografias, desenhos feitos por ela, a própria letra também aparece aqui. E um aspecto curioso, né? O diário de Anne Frank veio à tona depois da guerra. O de Zlata foi durante. E aqui a gente entende um aspecto um tanto quanto cruel. A Zlata acabou se transformando numa correspondente de guerra, uma criança de 11 anos
tendo os seus escritos publicados durante a guerra. A guerra estava acontecendo e ela ali. Então, percebendo a insensatez disso, Zlata foi tirada de Sarajevo. Era inaceitável você usar uma criança dentro do conflito como símbolo de resistência ou de esperança. Aliás, nenhuma criança deveria estar no centro disso. E você? Já leu o Diário de Zlata? O que acha? Comente aqui conosco. Eu quero ouvir vocês.